na sua zona de competência, é o que a gente sabe fazer muito bem, né? Então, assim, não é uma coisa que a gente fala nunca vamos fazer, mas eu acho que em termos de momento, não sei se é hora de fazer isso. E é uma estratégia também, né? O Faca falou que já investiu bastante em imóveis, né, Faca? E Negócio da família, imóveis. os fundos imobiliários, né? Qual que é a sua visão? Que vocês têm imóveis, né? Sim. É o negócio da família. Fundos imobiliários, eu queria saber a visão dos dois, né? Da Luísa e a sua também. Começo pelas damas. Pode ser, deixa a Luísa falar Pode ser, primeiro não. aí. Acho que a minha visão ela é muito mais light do que a do meu pai, né? Meu pai é bem enfático em dizer que é Mas conta tá. do vigário, é isso, é aquilo. Eu penso que é muito interessante para o gestor, para quem empacota lá os ativos, né? Eu acho que o Faca pode falar melhor do que eu, mas é muito sobre oportunidades nesse mercado, né? Se você souber comprar bem e depois para revender, beleza. Tanto que o setor imobiliário, construção civil, é um grande multiplicador de PIB, né? Você tem Sem grandes dúvida. fortunas que foram feitas assim. Mas não é a mesma coisa que você investir num fundo imobiliário. É um outro tipo de veículo, é outro jogo. Então, eu fico de fora porque eu acho que simplesmente porque eu acho que tem coisa melhor. O poder de multiplicação das ações, o poder de alavancagem, de retorno total ao investidor, ele é infinitamente mais poderoso do que nos fundos imobiliários. Então, eu prefiro não perder tempo. Então, questão de perfil, de preferências para nossa carteira, né? Indo na linha do que você falou, o mercado imobiliário, ele é mais ou menos para quem gosta de operar single stock. Exatamente. É o stock picker, stock né? picker. Por quê? Porque ele é assim, você tem várias regiões do Brasil, você tem várias cidades, então você se especializa onde você tem como avaliar. Né? Se você não tem como avaliar 500 empresas, só pode avaliar 20, você não vai sair fazendo de tudo. Perfeito. Imóveis é a mesma coisa. Eu não tenho como avaliar imóvel em Manaus. Sim. Eu estou aqui em São Paulo, então eu me restringo à Conhece. região que eu estou. Realmente, como eu sou filho de libanês, neto de libanês. Libanês, meu pai Cultura, falava, né? você vai comprar imóvel, você ganha metade do teu ganho no imóvel é na compra. Então tem que comprar bem. E eu já, assim, eu quando eu tô no imobiliário, a primeira coisa que eu peço é os leilões. Eu quero leilão judicial, tem as pichinchas, entendeu? Tem imóvel É barato mesmo? barato. O trabalhista chega a ser 60% da avaliação. Ah. 60% abaixo da avaliação. O cara avalia em 5 milhões, tem leilão por 1,5 milhão. Entendeu? Assim. E basicamente você consegue ganho rápido. Né? Que, tipo, você consegue levar um imóvel no leilão. Nem todos, às vezes tem gente já que tá ligado. Uhum. Você consegue pegar um imóvel lá largado. Que ninguém quer. No trabalhista, então, você paga 30% e o resto você divide em 30 meses. Tem juros. Nossa. Assim. Entendeu? Então sai de graça com esse juro que tá, sai de graça. Você deixa o teu caixa aplicado e vai pagando. Se tiver um aluguel, já paga. Nem precisa ter. Se você esperar 3, 4 meses, puser a venda 20% abaixo da tabela, você já está vendendo. Então, e às vezes não precisa nem mexer, né, Fábio? Nada, não precisa nem mexer. Então, isso é comprar bem. Aonde que o pessoal faz a venda dos imóveis? Geralmente quem dá saída para o investidor é o incorporador. Porque ele é que vai dar aquela multiplicada final no preço. Quando ele pega um terreno e incorpora, ele está multiplicando o valor de venda sobre a área, certo? Que é o VGV que ele chama. Então, geralmente, a operação comum de quem investe em imóveis é comprar a terra desvalorizada ou a área, e na valorização, a venda diretamente para um incorporador. Que é o que vai pagar mais, porque o incorporador é aquele que vai colocar vai agregar valor e vai botar 20 andares em cima do teu terreno. Né? Quem compra, geralmente, o fundo imobiliário é geralmente o veículo que usa para dar saída para o investidor, ou para o incorporador, para dar saída nos imóveis para o retail, para o varejo. E aquilo que se vende para o varejo é sempre o lado mais caro da cadeia. Então, quem quer trabalhar com imóveis tem que buscar comprar no atacado e vender no varejo. Então, investir em imóveis comprando fundo imobiliário, a não ser que seja um fundo que você monte para comprar imóvel leilão ou imóvel barato, não é para entrar. Basicamente, eu quero montar um para vender. Não para entrar. Porque é o varejo. Como é que faz comércio? Como é que os libaneses fazem comércio? Compra no atacado e vende no varejo. Vai no interior, comprava tecido, meu avô ia para o interior, comprava tecido, trazia para cá, montava na lojinha, vendia no varejo. É assim que faz. É comércio. Então. E teve algum caso desse daí que você comprou algum terreno, alguma coisa assim, e conseguiu fazer uma valorização muito expressiva que você lembra de cabeça ou não? Tem. Todo ano tem leilão aqui.
Sim, pra você ter uma ideia, tem coisa que você compra por... que estava no leilão, em liquidação de banco, por 7, 8 milhões, passou 2 anos, tá 30. Caramba. 3 anos, Interessante. Nossa, muito interessante mesmo. Né? E eu acho que também é por conta do valor, né, Faca, às vezes, né? Não, foi assim, quando foi esse imóvel específico, ele já estava avaliado a 15. Foi um leilão mesmo. Entendeu? E depois, além do ganho imediato, que 3 meses depois já tinha alguém querendo pagar 12, 13 no imóvel. Fora isso, você esperou, pegou uma onda de valorização, você vê que tá não. É aquela coisa, não corre para vender. Navega a tendência. Se segura. Entendeu? Entendi. Lógico, o natural da gente, Luiz, é a gente segurar quando tá perdendo. Uhum. Né? Quando tá perdendo, você quer fazer preço para baixo. Preço médio para baixo. Sim. E quando tá ganhando, tem aquela coisa de, eu preciso realizar. Eu vendi agora, eu já ganhei tanto. Porque né? é uma coisa irracional. Tem que segurar isso. Você tem que ter um modelo que te ajude. Eu tenho um modelo que me ajuda. Às vezes eu acho que o preço justo para sair é que nem você, 100% tá justo. Mas tem uma galera que não é que nem você, que não faz essa conta racional. É meio racional, o cara que vai pagar para cima. Então, você tem que ter um modelo que te ajuda a identificar isso e te ajuda a esperar. Uhum. E eu tenho. Não é perfeito, mas eu tenho. Perfeito. Eu já deixei de perder muito dinheiro por causa desse modelo. Tanto na hora de sair da operação quando está errado. O modelo me avisou, você está errado, sai. E assim, deu olhar para o mercado 10 dias depois e o negócio ter despencado. Consegui sair, perdi pouco. E o modelo que me permite navegar uma operação na minha direção sem sair correndo. Por exemplo, eu nunca saio de operação botando preço para sair. Eu sempre saio com stop gain. Eu nunca vou pegar a máxima, mas eu vou pegar aquele stop gain que você vai fazendo o trailing, igual você faz um trailing stop, vai fazendo um trailing, quer dizer, você vai acompanhando o mercado subindo com preço de saída. Entendeu? E geralmente um modelo que te informa se a tendência ainda existe ou se ela está no fim. E às vezes não é o fim, às vezes é um período longo de correção para ela retomar de novo. Então, nesse período longo de correção, você sai, você está fora e entra de novo. Às vezes eu quero ficar comprado nesse ativo. Você vai navegar aquela onda de tendência e o mercado a tendência nunca é linear, ela sempre faz meio... Você acompanha a ação, nada sobe linear. Linear é mundo sem risco, não existe mundo sem risco. Né? E quando você às vezes os mercados entram em períodos longos de correção, tanto para uma ação individual como para o índice inteiro. Você sai dessa hora, eu não vou ficar no zigue-zague aqui, vou ficar com o dinheiro em caixa rendendo 14%, e quando você tem um modelo que te indica, a tendência que eu queria navegar voltou, tá indo lá para cima, você embarca de novo e você navega. E não é que você mudou a cabeça, você tirou a tua dor de cabeça, você deixou você mais tranquilo para você continuar analisando o que você quer. Uhum. Vai ter aula aí no curso 360, hein? Vai ter aula essa é a parte que eu vou ajudar lá. Exclusiva. Com relação ao fundo imobiliário, é assim, um complemento, tivemos aulas aqui incríveis, né? Mas professor, um complemento tua vez. É o seguinte, é o risco médio, né? Criaram uma jabuticaba no Brasil, que é essa coisa de ter que pagar dividendo e também tem uma questão tributária, de uma isenção e tal. Então, no final, ele é o que o Taleb chama de risco médio, porque ele nem pode dar porrada, porque não tem opcionalidade, porque eles têm que ficar pagando aquele dividendo lá, e então eles são obrigados a realizar cedo demais, e tem risco grande de dívida. Então, assim, come que nem um pintinho e caga que nem um pato, que a gente fala, né? Quer dizer, não pode ter grandes ganhos e pode ter grandes perdas. Isso é o que a gente chama de risco médio. Então, seria preferível você ter metade do dinheiro num Tesouro Selic da vida e a outra metade em empresas de incorporadoras muito boas, que tem dinheiro no caixa, que tem um land banking, porque as incorporadoras podem subir muito, podem multiplicar várias vezes o valor, e o Tesouro Selic garante que você não vai quebrar. Então, é um exemplo claro de risco médio, e eu venho falando isso há 3, 4 anos, já vim aqui, já falei isso outras vezes, Aí né? o pessoal fica bravo, que é risco de renda variável com ganho de potencial de renda fixa. Eu falo isso e o pessoal fica, imagina! É isso mesmo, eu já ouvi vocês falando isso, é risco de renda variável com retorno de renda fixa. Ô Luiz, e o seu pai, ele é considerado o Warren Buffett brasileiro, né? Pô, você deve ter muito orgulho disso. E quando a gente olha o Warren Buffett lá fora, ele tá fazendo um caixa gigante, né? Comprou bastante lá, a gente tava até falando aqui antes em off.
Acho que ele triplicou, né, de 2024 para 2025, ele triplicou o caixa, acho que é 335 bilhões. bilhões, né? Bilhões, Já O falar último release dele. o último release. Ele faz um caixa gigante em renda fixa. Já a estratégia de vocês não permite ter tanta renda fixa assim? Ou vocês têm até alguma coisa? Não, a gente tem Qual que é? bastante renda fixa, que é justamente o que a gente chama de reserva de oportunidade. Um dos maiores riscos que você pode correr na bolsa é justamente comprar barato, comprar caro. Sim. Não importa o quão maravilhoso seja o ativo, todo ativo tem um preço, vale alguma coisa, né? Então você precisa comprar, obviamente, se você é um velho investor, comprar um desconto, comprar com margem de segurança, que é o que a gente faz. Então, se a gente identifica que não tem nada interessante ali no momento, ou as opções até tem uma coisinha ou outra, mas você é meio que obrigado a investir naquilo, opa, aquilo é um sinal de que talvez é melhor eu ficar quieto, usando a taxa de juros a nosso favor para um momento mais propício para comprar, né? Então, quando a gente fala de Barsi, né? Só com caixa, né? Só com o fluxo de dividendos que o Barsi compra, perfeito. basta ele não reinvestir para ele já fazer um puta de um caixa, ele não precisa vender mais. Então é assim que ele faz caixa, que ele faz as reservas de oportunidade dele. E ano passado a gente teve uma coisa atípica na carteira dele, que foram 2 realizações forçadas. Então a Cielo, que fez a OPA, e a AES, que a gente acabou optando por vender e não compramos, não fizemos a troca completa por Aura. Então ficou com bastante caixa e é difícil você fazer essa alocação. A gente geralmente não faz isso tudo de uma vez, né? Então ainda tem bastante caixa, mas finalzinho do ano, início desse ano aqui, andou comprando bastante coisa. Para quem é investidor menor, e eu me enquadro nessa categoria, investidor comum, é aquilo, eu tenho meu aporte de feijão com arroz todos os meses. Se eu acredito que, de novo, eu me sinto meio encurralada, não tem muito onde aportar, eu continuo fazendo meu aporte de feijão com arroz e simplesmente não reinvisto os meus dividendos. Eu deixo eles parados em algum CDB da vida, ou agora não tem mais, né, LCA com liquidez diária, né? Agora acaba sendo muito grande a carência, mas tem um restinho lá ainda da época que a gente tinha essa mamata ainda de coisas investidas nisso aí, pô, 95% do CDI com liquidez diária. lá. Né? Tá lá. Então, o dia que aparecer uma grande oportunidade, aí a gente reinveste os dividendos Então, esse é um cenário muito bom, né? Cenário ideal. Eu chamo de hedge da alegria o caixa, porque se o mercado subir, ótimo, né? A carteira vai subir, vai valorizar, mas o caixa é aquilo que te garante torcer para cair. Torcer para cair. E é bom, você tem que ter, né, uma situação de vida que cair é bom, subir é bom também. Mas o que a gente controla muito é a intensidade. A verdade é que a gente está sempre comprando alguma coisa, Perfeito, né? perfeito. Às vezes compra menos para fazer mais caixa. Compra menos para fazer mais caixa, exatamente. Perfeito. E raramente faz vendas, né? E investir em dólar, você acha que é uma estratégia boa, não é? Qual que é a estratégia que você eu acho que depende do objetivo, né? Eu acho que está cada vez mais fácil para o investidor internacionalizar os seus recursos, né? E quando a gente fala de risco país, a única forma de você tirar um pouco do risco Brasil é você mandando para algum outro país, alguma outra economia, principalmente Estados Unidos, mais conservador, né? Enfim, que você tem muito mais opções de investimento. Não é uma estratégia que eu aplique para nossa carteira, para investimento. Porque para nossa estratégia, que é muito voltada para dividendo, aqui ainda é o país das oportunidades. Você tem, de novo, vira e mexe uma crise política ou uma crise econômica, que muitas dessas empresas que a gente investe, muitas vezes é mais uma marolinha, assim, são empresas de 100 anos, né? Perfeito. Que vão ali continuar distribuindo consistentemente. Então, toda vez que a gente faz essa conta, a gente ainda é um país muito medíocre, a média é muito abaixo, né? Então, aqui basta você fazer um feijãozinho com arroz bem feito, você tem uma excelente, você tem um excelente tem uma vantagem estratégica, né? De vocês já estarem posicionados, conhecerem as empresas. Você está na sua zona de competência, é o que a gente sabe fazer muito bem, né? Então, assim, não é uma coisa que a gente fala nunca vamos fazer, mas eu acho que em termos de momento, não sei se é hora de fazer isso. A não ser que seja caro lá fora. Assim, a não ser que seja alguma alocação estrutural. Pô, você vai mudar para fora, eu quero ter uma renda em dólar, preciso disso. Aí você vai montando seu portfólio, mas se você for pensar em investimento... No relativo, o Brasil tá mais barato, né? Muito mais barato. Mesmo, tá bem mais. Tá muito barato. É que faz algum tempo que a gente tá falando disso, mas tá muito barato, né?
E também se você for pegar lá fora, tem muitos ativos também, né? Uma infinidade... Ó, o trade do gigante, ano né? foi quem inverteu a mão. Quem vendeu os Estados Unidos, comprou... E foi na eleição do Trump, né? Emergente. Foi o raio desse trade foi na eleição do Trump. Foi. Porque as pessoas estão sempre atrasadas, né? O negócio de compra no ato e vende no fato, né? E as redes sociais são um excelente termômetro para isso, né? Sim. Impressionante. Social mede a tendência antes até da bolsa. Exatamente. Estava lendo um estudo outro dia. Você mede a temperatura do humor social pelos comentários da rede social. É isso aí. E dá pra fazer algoritmo, né? Dá. O algoritmo é fiel. Se você mede a temperatura, você consegue operar a bolsa, antecipar a tendência na bolsa. Muito interessante. Caramba, pela rede social? Pela rede social. Que rede social? Instagram? Então, todas Twitter, as pessoas comentam. Você vai medindo a intensidade de comentários. E você sabe se a sociedade está de bom humor ou mau humor ali. Principalmente em dias que O nem mau hoje humor tem reflete na evento, bolsa, né? De ela cai. juros. Não, e aqui, assim, a coisa é tão fácil de você identificar humor. uma assimetria, porque ainda existem assimetrias. Lá fora é muito difícil, né? Você tem um público muito mais qualificado, metade do país investe, né? Enfim, é outro mundo, né? Então, se você souber jogar o jogo aqui, você se dá muito bem. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10. Inclusive, para você gerenciar a sua carteira, saber quanto de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos, tá no link aqui embaixo.